para que não tenha mais nenhuma dúvida, vamos só recapitular aqui. Razões trigonométricas nada mais são do que as relações entre dois lados de um triângulo retângulo, certo? O seno de um ângulo agudo, o cosseno de um ângulo agudo, a tangente desse ângulo, elas são nada mais, nada menos do que a razão entre dois lados específicos para cada um, certo? Então vamos lá. A gente viu que o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ser B sobre C. E aí, se a gente observar agora o ângulo beta, né, a gente falou sobre o alfa. Alfa cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo beta, qual é o seno do ângulo beta? Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, A sobre C. Agora, se a gente observar o cosseno do ângulo beta, perceba, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente B sobre a hipotenusa C, que é a mesma coisa do seno de alfa, B sobre C. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de... O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, porque ambos são a relação entre B sobre C, que é a hipotenusa. O cosseno de alfa. O cosseno de alfa a gente viu que é o cateto adjacente A sobre a hipotenusa, C. A sobre C. E aí, isso também é igual ao seno de beta. Então, o seno de beta é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, que também é A sobre C. Então, vamos escrever aqui. O cosseno de alfa é igual a A sobre C, que é igual ao seno de beta. Certo? E o que a gente havia falado no início sobre dois ângulos complementares atenderem aí uma propriedade é exatamente essa daqui. Que a gente tem que, quando alfa mais beta são complementares, em outras palavras, somados dão 90 graus, a gente pode dizer que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Tudo bem? Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Vamos lá. Até aqui nós falamos sobre triângulo retângulo. E agora a preocupação é, e quando o triângulo não é retângulo? Quando o triângulo não possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus? O que é que a gente faz? Como é que a gente calcula o lado C sabendo o lado A e o lado B? Como é que a gente faz a relação entre esses lados aí, sabendo que não vai existir mais essa ideia de cateto e de hipotenusa? Então, para calcular um lado de um triângulo como esse, a gente não pode aplicar Pitágoras. Porque, lembrando, Pitágoras, o teorema de Pitágoras, ele só se aplica a triângulos retângulos. E um triângulo qualquer, ele não tem um ângulo de 90 graus, não tem um ângulo reto, logo ele não é um triângulo retângulo. Tá bom? Então, o que é que a gente faz? Lembrando que o intuito aqui não é demonstrar as expressões, certo? É mostrar para você qual é a expressão, qual é o formato dessa expressão e qual é o que é cada termo, tá bom? Mas, quando a gente tem um triângulo qualquer, que não é um triângulo retângulo, lembrando que triângulo qualquer são todos os outros triângulos que não sejam triângulos retângulos. Então, quando a gente tem um triângulo qualquer, a gente não pode aplicar Pitágoras. A gente aplica outra expressão aí, que seria a lei dos cossenos. Então, de cara, a gente já sabe que vai aparecer um cosseno aí, envolvido nessa expressão. O intuito não é demonstrar essa expressão, mas só por atitude de curiosidade, essa expressão aqui, ela surge da ideia que a gente pode pegar um triângulo qualquer e transformá-lo em dois triângulos retângulos. Então, se a gente tem um triângulo qualquer aqui, no momento em que a gente divide ele aqui num ponto, no lugar certo, a gente obtém dois triângulos retângulos. E aí, essa expressão surge dessa ideia. A gente aplica Pitágoras nesses dois triângulos aqui, faz alguns artifícios aqui e encontra a lei dos cossenos. Mas eu vou mostrar para você, sem muita enrolação, como é a lei dos cossenos e o que é cada termo. Vamos lá. A
lei dos cossenos ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras, só que com uma pequena diferença aí. Ela é um pouco maior e envolve um cosseno. Então vamos lá. Se eu quero saber o lado A, o valor do lado A, eu tenho que o A ao quadrado, ele vai ser o quê? Parecido com Pitágoras, vai ser a soma dos quadrados dos dois outros lados. Ou seja, se eu tenho A ao quadrado, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado, muito parecido com o teorema de Pitágoras, com uma diferença. Aí esse é o meu macete para você lembrar, memorizar essa equação. Uma diferença. O que é diferença? Subtração. Com uma diferença. Que ela, além de ser B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou multiplicar esses mesmos dois fatores, B vezes C. Vezes o que fala sobre a lei, cosseno. Um cosseno. Cosseno de qual ângulo? E aí a gente vai pegar sempre o ângulo oposto ao lado que a gente está analisando. A gente quer encontrar o valor de A, então a gente vai pegar o ângulo oposto a esse lado, certo? E aí, cosseno desse ângulo A. Beleza. Então, B vezes C, a gente pega esses dois lados aqui, B e C, e pega o ângulo deles. Tranquilo. Se a gente quer saber o B, aplica a mesma ideia. Então, vamos lá. B ao quadrado, ele vai ser o quê? A soma dos dois outros lados ao quadrado, A ao quadrado mais C ao quadrado, com uma diferença, né? Menos duas vezes esses mesmos lados, A vezes C, vezes o cosseno de qual ângulo? Oposto a B. Esse Bzinho aqui. B. A gente vai e bota um B aqui. Ok. E para o C, da mesma forma. A gente pega C ao quadrado e faz o quê? Soma com os quadrados dos outros dois lados. Então, B ao quadrado mais A ao quadrado, só investir aqui, né? Menos duas vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado C, que é o que a gente está analisando. Então, C vezes cosseno de C. Tranquilo, pessoal? A gente vai ver mais lá na frente, quando estiver falando sobre vetores, que isso aqui é um produto escalar, certo? A gente vai ver lá na frente. Mas aí, essa é a ideia. A lei dos cossenos é a gente relacionar os lados também, mas também aparece um cosseno aí, aparece uma diferença. O início é bem parecido com Pitágoras, certo? Só que com uma diferença, e esse é o meu macete. Tá bom? Então, quando a gente tiver um triângulo qualquer, a gente usa a lei dos cossenos. A gente não pode aplicar Pitágoras a qualquer triângulo. Tudo bem? Espero que você tenha entendido.